Fala galera, eu sou o professor Tiago e você está no Fazendo as Contas. Nesse vídeo nós vamos ver um jeito simples, rápido, de multiplicar ou dividir por potências de 10, por 10, 100, 1000 e assim por diante. Muitas vezes nós precisamos fazer essas operações, principalmente quando nós estamos convertendo unidades, unidades de medida de comprimento ou qualquer outra unidade. Bora lá então! Vamos supor, então, pessoal, que eu precise multiplicar ou dividir o número 25,38. Bom, se eu precisar multiplicar pelas potências de 10, ou por 10, ou por 100, por 1000, 10.000, não importa quantos zeros mais eu coloque aqui, basta nós andarmos com a vírgula casas para a direita. Agora, se eu precisar dividir, basta andar com a vírgula casas para a esquerda. Vamos ver como isso funciona na prática, então. Então, vamos supor que eu precise multiplicar o 25,38 por 10. Para multiplicar por 10, eu vou andar com a vírgula uma casa para a direita. Então, uma casa, porque eu estou multiplicando por 10, é um zero. Então, você já vai ver, não é? Que a quantidade de zeros que eu tenho aqui vai determinar quantas casas eu vou andar com a vírgula. E para a direita, porque é uma multiplicação. Então, 25,38 vezes 10 ficaria 253,8. Olha só, a vírgula estava aqui após o 5. E ao andar uma casa para a direita, ela ficou aqui após o 3, 253,8. E se eu precisar multiplicar o 25,38 por 100? Bom, seguindo a mesma lógica que nós fizemos aqui da primeira vez, agora nós vamos andar duas casas, porque eu tenho dois zeros, e continua sendo para a direita, porque é multiplicação. Então, ficaria... Ó, tá, minha vírgula estava aqui depois do 5, ando uma casa depois do 3, ando duas, ela vem aqui após o 8. Só que não tem esse número, né? 2.538, vírgula. Então, ou você coloca um zero após a vírgula, e aí você escreve 2.538,0, só que o mais comum é nós escrevermos 2.538, porque o zero que fica depois da vírgula, quando não tem, obviamente, números após esse zero, ele não faz diferença nenhuma no meu número, ok? Bom, 25,38 vezes 1000. E agora, como que nós vamos mexer a vírgula? Vamos andar com a vírgula 3 casas para a direita. Então, são 3, porque eu tenho 3 zeros, e casas para a direita, porque é multiplicação. Então, ó, a vírgula estava aqui depois do 5. Quando eu ando uma casa, ela vem aqui para depois do 3. Quando eu ando mais uma casa, ela vem aqui para depois do 8. Bom, eu preciso andar mais uma ainda, porque depois do 8 eu andei duas. Então, eu coloco um zero e ando a terceira casa. Assim como nós fizemos lá em cima, podemos escrever 25.380,0. Mas como esse vírgula zero não faz diferença, nós podemos escrever apenas 25.380. Então, olhe só, eu só tenho dois números aqui, então eu consigo andar com a vírgula apenas duas casas, só mexendo a vírgula. Quando eu preciso andar mais casas, além daquelas que eu já tenho, eu vou completando com zeros. Então, se eu fosse agora, por exemplo, multiplicar o 25,38 por 10.000, por exemplo, eu teria que colocar mais um zero aqui no final. E assim por diante. Tudo bem? Então, na multiplicação, andamos casas para a direita, ok? E na divisão? Como ficaria a divisão do 25,38 por 10? Nesse caso, eu vou andar uma casa, então uma casa porque tem um zero, só que agora é para a esquerda, porque é divisão.
Então, quando eu ando com a minha vírgula uma casa para a esquerda, a vírgula que estava aqui depois do 5, ela passa a ficar depois do 2. Então, agora é 2,538. E a divisão por 100? Na divisão por 100, duas casas para a esquerda. Então, note que quando eu ando duas casas para a esquerda, a minha vírgula fica aqui na frente do 2. Mas não existe o número 2538. Então, nós temos que colocar um zero antes dessa vírgula, ok? Então, 25,38 dividido por 100 é 0,2538. E se eu quiser dividir por 1.000? E agora? Bom, eu vou andar 3 casas para a esquerda. Quando eu ando duas casas, a minha vírgula fica aqui na frente do 2. Só que eu preciso andar mais uma para a esquerda. Então, eu coloco um zero e ando, então, mais uma casa para a esquerda. E assim, então, 25,38 dividido por 1.000 ficaria 0,02538, ok? Bom, vamos ver como isso acontece com os números inteiros. Então, agora eu tenho um número inteiro aqui, ó, o 25. Vou multiplicar por 10. Quando nós temos números inteiros e vamos multiplicar por potências de 10, basta colocarmos a mesma quantidade de zeros atrás do número que nós estamos multiplicando. Então, ó, 25 vezes 10 é igual a 250. E se eu vou multiplicar o 25 por 100? Dois zeros no final, 2.500. 25 por 1.000. 3 zeros no final. E assim por diante. Se eu fosse multiplicar 25 por 10.000, 10.000 tem 4 zeros. Eu colocaria 4 zeros depois do 25, ficaria 250.000. E assim por diante. E na divisão? Eu preciso dividir 25 por 10. Bom, na divisão a gente anda com a vírgula casas para a esquerda. Mas a questão, a pergunta que muitas vezes fica é: onde está a vírgula? Esse número não tem vírgula. Exatamente, quando o número não tem vírgula, nós consideramos que a vírgula está aqui no final dele. Lembre-se que o 25 ele é a mesma coisa que 25,0, por exemplo. Não é? 25,0. Então, a gente entende que a vírgula está aqui. Como eu quero andar uma casa para a esquerda, então fica 2,5. E se eu vou dividir por 100, duas casas para a esquerda? Lembra que a vírgula está aqui depois do 5, então 1, 2, a vírgula vai ficar aqui na frente do 2. E aí a gente precisa completar com um zero aqui. E se eu pegar o 25 e dividir por 1.000? 3 casas para a esquerda. Andando 3 casas para a esquerda, 0,025. Ó, a vírgula é como se ela estivesse aqui depois do 5. Anda uma casa para a esquerda. É como se ela ficasse aqui na frente do 5, mais uma casa, como se ela ficasse na frente do 2, só que eu preciso andar mais uma casa para a esquerda. Então, coloco um zero e coloco a vírgula na frente desse zero. E completo com zero, vírgula aqui, né? Então, 25 por 1.000, 0,025. Bom, agora é a sua vez. Faz uma pausa aí nesse vídeo e tente fazer essas operações. E aí, logo em seguida, eu venho com as respostas. Vamos lá então, pessoal. Estou confiando que você pausou o vídeo e tentou fazer, hein? Então, 354 vezes 100. Bom, 354 é um número inteiro, então basta colocarmos 2 zeros depois. 35.400. 25,36 vezes 1.000. Precisamos andar 3 casas para a direita. Eu tenho 2 algarismos aqui, então eu consigo andar 2 casas com a vírgula e preciso colocar um zero, ok? 9,42 vezes 10. Andou com a vírgula uma casa para a direita, 94,2. 3,54 dividido por 100.
Preciso andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, ó, a vírgula está aqui depois do 3. Uma casa vem antes do 3, preciso andar mais uma casa. Coloca um 0 na frente. Então, 0,0354. 45,8 dividido por 1000. A vírgula estava aqui antes do 8, anda 2 casas. 1, 2 fica aqui na frente do 4. Para andar mais uma casa, coloca um 0, 0,0458. E por último, 87,32 dividido por 10. Uma casa para a esquerda, a vírgula sai aqui da frente do 3 e vai para frente do 7, então. Bom, pessoal, vocês viram que esse método de você multiplicar e dividir pelas potências de 10 é algo que, se você fizer bastante exercício, se você praticar bastante, rapidinho você pega, e ele é muito importante, principalmente quando você precisa converter unidades. E em muitos problemas você precisa converter unidades. Bom, eu espero ter te ajudado. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like para me ajudar também. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e nós nos vemos nos próximos, beleza? Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.